Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Falando de um tema do qual tenho até alguma propriedade para falar, porque eu sou técnico em meio ambiente, me formei em 2007, e já nessa época que eu entrei no curso, 2006, se já se comprava e vendia os créditos de carbono, ou seja, quem emite carbono compensava comprando de quem, digamos assim, absorvia. Bom, a discussão política na época era, por exemplo, eram duas, né? Era a prodigalidade com quem dos países, antigos países comunistas, né? Em especial aqueles que faziam do bloco do leste europeu, como Bulgária, Romênia, Tchecoslováquia e por aí vai. E no Brasil dizia-se, tinha um discurso ironicamente reacionário, figuras como Marina Silva ainda nem existiam, né? E o mais perto de uma figura proeminente era o Fernando Gabeira, né? E ele estava mais atrelado ao liberar a maconha, mas enfim, isso é outra história. Que diga-se de passagem também é uma das mentes, apesar, mostra que maconha não afeta tanto a mente, porque afinal ele realmente é uma das cabeças pensantes, né, desse país, por incrível que pareça, mas vamos ao que interessa. E no Brasil se criticava que basicamente isso impedia o desenvolvimento dos países em subdesenvolvimento, que hoje formam os BRICS, os G20, por aí vai. Certo? Bom, de 2017 para esse ano passaram-se mais de quase 2 décadas, né? Fazendo os cálculos. E, bom, a estrutura é a mesma, né? As necessidades são as mesmas também, mas o que acontece? A política mudou, né? Bom, e também as discussões, assim, as soluções infalíveis que se tem. Uma delas é, por exemplo, privatizar para preservar, certo? É assim, isso daí não dá muito certo. Privatizar para uma área verde para o quê? Para basicamente preservar. Porque assim, por exemplo, se você for preservar algo que não vai te render nada e só vai te custar imposto, a Amazônia, no curto e médio prazo, para alguém que for proprietário dela ou de lotes nela, né, compensa mais ela derrubada, virar pasto e depois você revender para grandes empresas produtoras de commodities que vão transformar aquele solo arenoso em algo ainda útil, certo? Como se está falando de natureza, de florestas mesmo, de biomas, no caso é realmente não deixar o homem entrar, o ser humano entrar nela, certo? E eu digo isso por quê? Porque, bom, como não precisa, digamos assim, de manutenção, então basicamente não precisa entrar alguém para ver se está funcionando. Ela funciona sozinha, né? Como um relógio que não precisa de corda, afinal é natural que ela esteja lá, no caso das florestas, dos biomas. E assim, por exemplo, falam-se dos índios. Primeiro que os índios de hoje, de 1499, né, não tem o mesmo estilo de vida de hoje do século XXI. Eu digo 1499 do ano antes da descoberta. Os índios que habitavam a América do Sul, o subcontinente brasileiro, eles eram seminômades ou nômades, não eram que nem os astecas, os incas e os maias que formaram cidades e impérios. Por isso que a gente estuda eles como cultura indígena e não os brasileiros, os tupis, guaranis, tamoios, tupinambás e por aí vai. Certo? Só vai se conforme se estuda entradas e bandeiras. E isso eu digo aqui em São Paulo. Nos outros países, nos outros estados, não sei como é.
Perfeito, porque basicamente eles não produzem, como eu disse, eles não viviam por muito tempo numa região, eles não produziam documentação e documentação era a base da ciência histórica. Hoje tudo é documento, então já mudamos assim os critérios. Então hoje os índios, eles já, quando eles vivem na mesma aldeia por várias décadas, e já você já mudou toda a lógica deles. Perfeito? O meio de vida. Então, assim, ter o índio como aquela figura pitoresca que usa cocar, anda pelado e compõe a paisagem junto com a capivara e a anta, e isso daí também já não existe. Isso daí você tem que agregar os que forem, né, tirando aquelas tribos isoladas, numa órbita realmente capitalista. Não precisa cristianizar nem nada, mas realmente agregar na órbita estatal mesmo. Então deixar eles cultivarem as terras, dar o mínimo de infraestrutura para eles não morrerem de doenças evitáveis como cólera e tudo mais, que são por falta de saneamento básico. Então é isso. Perfeito. Então realmente ensinar eles a ter uma fonte de água tratada também para evitar outras doenças básicas, certo? Não dá para realmente viver o índio mais nômade. Imagine só, por exemplo, se você for pensar no caos que seria, fazendo uma analogia com os ciganos que tem no Brasil. Por exemplo, um cigano, uma cigana tá lá com seus filhos lendo mão, né, com um filho pequeno, isso já aconteceu, vem o conselho tutelar no começo aqui em São Paulo, né? E quando você vê ela, a cigana, a família, já tá lá em Minas Gerais com medo porque se assustou, por exemplo. Eu tô citando um caso real. Né? Quando foi achar, ela tava em Minas, fora da jurisdição do consulado tutelar. Então, assim, é algo mais ou menos isso, tá? Então não é esse índio nômade, digamos assim, já. Esse está quase em extinção. Perfeito? É uma pequena, realmente, minoria. E bom, porque realmente, como eu disse, realmente, se você for tentar ganhar dinheiro com a natureza, digamos assim, e preservar ela, deixar ela lá, sem contato humano mínimo, certo? É só mesmo botar um pistoleiro para matar o cara que tá cortando a mata, tá caçando animal, entendeu? E aí realmente é alguém para fazer o trabalho sujo. Certo? Pode parecer uma coisa radical. Tá bom, prende ele e leva pro tranca ele numa cela, mas é assim. É o mínimo de contato humano. Primeiro porque, bom, principalmente para nós brasileiros, como a gente pensa que o que é público não é de ninguém, então você pode fazer o que se quer. E bom, e o que é privado e só dá custo, então eles vão tentar passar para o próximo, certo? É que nem, por exemplo, falam-se de herança, de tirar herança, como um conceito de perpetuação de riqueza, né? Falam de herdeiros que falem em grandes conglomerados, dando exemplo disso. Sendo que, na verdade, assim, se não tem valor, a pessoa vai explorar, tirar o máximo de dinheiro que ela puder, e aí fica-se o que sobrou, né? No caso de uma Amazônia da vida, você vai ter um areal. Porque basicamente a camada de solo dela é basicamente depósitos orgânicos. Bom, enfim, tá certo? Então, assim, não, realmente a ideia, se você quer explorar aquilo, mas dá para ganhar com desenvolvimento científico. O Brasil tem capacidade de fazer isso? Tem. Tem interesse em fazer isso? Nem um pouco. Quem faz isso e ganha dinheiro com isso, por exemplo, é a Natura, Boticário, que tem inúmeras patentes com a oriundas só das matas dos cocais que ficam entre Maranhão e Pará.
É que nem, por exemplo, pouca gente fala, até aproveitando que a gente falou de Maranhão, um dos principais responsáveis pela preservação da Amazônia é exatamente a família Sarney, que entende que é que sabe o potencial daquele bioma, e sabe realmente que manter aquilo de pé dá dinheiro. Você tem o know-how, não necessariamente para fazer aquilo dar dinheiro, mas sabe que aquilo vai dar dinheiro se for preservado em pé, mas ninguém fala disso. Todo mundo lembra dele, do plano Sarney, do Maranhão 66, do Glauber Rocha, mas ninguém vê isso, certo? Dos escândalos de corrupção e por aí vai. Então, assim, preservar a natureza não deixa o homem ter contato com isso, com ela. É natural que ela não tenha o ser humano. O ser humano criou a sua segunda natureza, que é o quê? Que é a cidade. É que nem mencionando. É que nem a gente pode mencionar o horror que a gente. Não o horror, mas o susto quando a gente vê a história de uma cidade, os causos de uma cidade interior, onde vê passando uma onça, se acha no meio de uma cobra, certo? É porque das duas uma, ou o ser humano invadiu o espaço do animal, ou o animal passou desavisado, né? Entendeu? O ambiente urbano, digamos assim, é a segunda natureza que se fala atualmente. Perfeito? E os animais silvestres eles só entram no desaviso mesmo. Agora, para terminar, dá para ganhar dinheiro com floresta em pé? É claro. Só que num país onde todo mundo quer ganhar dinheiro imediatamente, fica difícil, né? E principalmente quando quem precisa de dinheiro de imediato é o governo que tem a função de gerir o Estado, que tem que proteger a natureza e manter a floresta em pé. Obrigado. Só para terminar, não adianta internacionalizar não, tá? Porque assim você vai basicamente jogar a riqueza na mão de outras pessoas que vão explorar, tanto demolindo, tanto derrubando a floresta, quanto usando o que tiver, o que sobrar de bom. Então, simplesmente deixa elas lá. Obrigado.